Artes na Infância buscam desenvolver de forma integrada os aspectos intelectuais, emocionais, sociais, perceptivos, físicos, estéticos e criativos nas crianças. Ou seja, estimular o contato da criança com a arte auxilia na compreensão dela própria, da realidade, dos sentimentos e das emoções. Por isso, hoje, nesse Pod, Brincadeiras a Vapor, vamos falar sobre arte e cultura na infância. E, claro, como nós brincantes, podemos nos conectar com esse tema para poder gerar mais valor e transformação no nosso trabalho com as crianças. Eu sou a Iris Harry, eu sou mentora do Profissão Brincante. E aí, pessoal, bom dia. Eu sou o Thiago Agar, eu sou artista, sou brincante e sou companheiro da Iris nessa empreitada do nosso podcast. E, Iris, já vou começar lançando uma pergunta. Para você contar pra gente por que você acha importante a gente estimular as artes nesse período da vida. São tantas coisas, Titi. Eu acho que eu começo pensando nesse período de desenvolvimento, do primeiro contato com a vida, né? Desenvolvimento cerebral, de desenvolvimento afetivo, emocional, de conhecimento do mundo, né? De estar experimentando a cada dia o mundo. E eu acho que a arte, ela vai ser uma ferramenta para que a criança experimente esse mundo de forma criativa, de forma crítica também. Que ela consiga expressar as emoções dela diante desse mundo, que é uma habilidade que é uma habilidade difícil, não é uma habilidade simples a gente pedir a expressão das emoções, né? E muitas pessoas carregam isso ao longo da vida, essa falha, né, da expressão das emoções, dessa habilidade, dessa inteligência emocional. E eu acho que a arte é uma dessas ferramentas. Ela também permite que a gente entre em contato com a cultura. Então, a gente escuta música que vem de vários ritmos, que tem história, né? Cada ritmo tem uma história no nosso país. A gente entra em contato com a cultura do teatro, por exemplo, das obras de arte também, quando a gente está em contato dentro do museu, da história. Por exemplo, tem um museu aqui em Belo Horizonte, que é a Casa JK na Pampulha. Foi a primeira que me veio na cabeça. E lá é uma casa, né? Então, os móveis, a gente entra em contato. Quem foi essa figura? Por que ela teve uma casa aqui? Olha como a casa dele é. Por que tem essa banheira? E a gente vai entrando em contato com essa cultura, com esse mundo, com a história da nossa cidade, com a história do nosso país, com a história do nosso mundo. Então, acho que a arte é uma ferramenta para a gente poder alcançar isso. E também a arte, ela vai, num geral, promover o coletivo, né? Promover a troca com o outro, o respeito das ideias do outro, o acolher e trocar a afetividade com a ideia do outro. Então, eu vejo muito neste lugar mesmo, assim, a importância nessa fase da vida. Amiga, e quando eu fico pensando assim na questão tipo, da infância, e eu entendo ela como uma fase muito essencial para diversas coisas, eu lembro de uma coisa que eu sempre faço assim, com a minha irmã. A gente pega muito essa viagem, assim, das vezes a gente tá assim, sei lá, num ponto de ônibus, e aí a gente ficar viajando assim na pessoa, assim, sabe? Tipo assim, de pensar, gente, da onde que. Quem é essa pessoa, sabe? Por que ela tá nesse ponto de ônibus, assim, sabe? Qual que é a história dessa pessoa? Eu pego muito essa viagem. E aí, e pensar que, tipo assim, todas as pessoas passaram pela fase da infância, sabe? E se a gente for pensar e entender, é a fase, amiga, que a gente abre os nossos olhos e abre a nossa sensibilidade. É quando a gente briga pela primeira vez, quando a gente abraça pela primeira vez, muitas das vezes, sabe? Quando a gente cai, quando a gente lida com um machucado, sabe? Quando a gente lida com uma certa rejeição. E é uma explosão de sentimentos e de experiências que fazem dessa fase muito importante. Então, se a gente tem esse combo dessa possibilidade da cultura e da arte na infância, de expressividade, de expansividade, sabe? Com o nosso corpo, com as nossas ideias, miga, é a explosão positiva.
E tem uma coisa também que eu acho que o processo de aprendizagem, ele é um processo. Ele não é Uhum, um resultado, né? A gente está ensinando para as crianças, por exemplo, a gente não está almejando um resultado. E tem algumas ferramentas que vão dar base para que esse aprendizado, ele venha, né? O resultado, ele venha também por conta própria da criança, pela curiosidade da criança. Então, vale o quê? Vale eu ensinar que 1 mais 1 é 2, ou vale mais eu ensinar, eu estimular e criar, gerar o interesse da criança em buscar esse contato com o número, eu uhum. buscar, gerar o interesse em buscar, enfim, buscar o entendimento das coisas. Então a gente sempre pensa muito no lógico, né? E aí as artes sim têm esse lugar do aprendizado que vem como uma ferramenta em busca também dessa aprendizagem, desse processo. Mas Uhum. também não se reduz a isso, né? É importante a gente falar que não se Exato, reduz a isso. E exato. aí, é legal também a gente lembrar que que são as artes, então, né? Tanto o momento em que a criança experimenta, ela tem a experiência de vivenciar um momento artístico, de vivenciar o desenho, de vivenciar a pintura, de vivenciar a criação de algum objeto, de experimentar os sons nos objetos, de vivenciar a criação de um espetáculo, sim, é Uhum. possível, né? Então, assim, a criança, no processo produtivo dessa arte. E também a criança como espectadora, né, como troca dessa arte, porque toda arte vai existir através do público, né? O teatro, por exemplo, ele só existe com o público, a contação de história. Então, quando a criança está nesse lugar também de usufruir, de participar, de assistir, enfim, de trocar com essa arte, ela também aprende. E muito, é muito importante que ela tenha esse contato, né? Aham. E eu fiquei meio desnorteado aqui, começou a girar aqui a minha conexão, mas tá tudo bem, né, amiga? Passamos bem, estou inteira. Ai, toda hora que eu começo a girar, amiga, eu já começo a girar totalmente. Eu falo, eu vou cair, as minhas ideias vão embora. Mas uma coisa que eu queria falar é que. Ah lá, esquece. Não, mas eu vou lembrar. É quando eu vou dar alguma aula, assim, de teatro. É muito legal, assim, principalmente quando algumas crianças, elas nunca tiveram algum contato, assim, mais íntimo com o teatro e tal, e eu já vi algumas crianças se surpreendendo com esse tipo de aula, tipo assim, nossa, tipo assim, é uma aula que a gente vai imitar um animal? Isso é uma aula? Tipo assim, sabe? Sei lá, é uma aula que a gente vai cantar. Nossa, sabe, as crianças elas vão, e é muito importante, eu acho que elas entendam que isso também é uma forma de aprendizado, sabe? Porque é muito bonito ver esse processo assim das crianças, essa abertura nas artes, né? Assim, Sim, eu acho que é total. muito importante essa experiência. E elas marcam a gente de uma forma muito afetiva, né? Uhum. Então, geralmente as nossas memórias, elas têm cor, elas têm cheiro, elas têm uma sensação de toque também, né? Tem. E aí a arte, ela vai estimulando esse contato com os sentidos também, com todos os Uhum. sentidos que a gente tem. É. Então, é muito bonito isso. Eu acho que é Uhum. muito importante mesmo que a gente incentive as crianças do nosso redor e que a gente também lute por esse direito das crianças de estarem em contato. E nós, como brincantes, como pessoas que podemos possibilitar, né, esse contato, que a gente esteja sempre em busca de aprimorar, de fazer com que o nosso trabalho tenha cada vez mais arte, cada vez mais música, cada vez mais histórias, cada vez mais pinturas, cada vez mais cor, mais som, mais Uhum. cheiro. Enfim, eu acho que essa é uma busca que nós brincantes temos que ter. Né? Eu também acho, amiga. Eu acho muito, acho total. E eu já digo que eu já vou te lançar outra pergunta. Então venha, Você está pronta não para sei, para eu nos fico. elucidar, para mandar todo o seu conhecimento nesta live? Olha, a pergunta é a seguinte, amiga. Agora que os brincantes, né, a gente vai aprendendo sobre toda essa importância das artes, como que a gente
pode incentivar ainda mais a arte na infância, enquanto brincantes? Vai. Eu acho que é exatamente isso, é a gente buscar estar em contato com cada uma dessas artes e essas múltiplas possibilidades. Ah, eu sou atriz, eu sou uma brincante que sou atriz, eu vou contar histórias, mas ainda assim eu vou buscar um pouco da música. Ah, eu não sou afinada, tudo bem, mas o que eu tenho de referência musical? Aí eu vou, nesse processo de estudo mesmo e prática do nosso trabalho, da construção, tá sempre em busca de todas essas referências da arte e também da cultura da infância. Tá em contato, assistir espetáculos que foram feitos para a infância, ouvir músicas que são para as crianças. Então, a gente ir ampliando e enriquecendo o nosso repertório. E aí, isso é uma forma da gente estimular. E aí, a gente ofertar dentro do nosso serviço essas possibilidades artísticas. E essa brincadeira é uma possibilidade artística? Sim, pode ser sim. E como que a gente vai cada vez mais enriquecendo? Através das trocas dessas múltiplas possibilidades artísticas, né? Então, eu sou um brincante, mas e quando eu trago a música? E quando eu trago o tambor, por exemplo, né? Eu sou um brincante, mas e quando eu trago uma breve história para poder iniciar essa brincadeira? Quando eu trago uma pintura, né? E aí o momento onde as crianças, elas depois da brincadeira, elas sentam e pintam, ou eu pinto elas, essa troca, essas múltiplas possibilidades, o origami, né? A gente faz a dobradura, que é uma tradição milenar. E aí você do papel faz uma flor, do papel você faz um beija-flor. Gente, isso é muito rico, né? E aí, como que a gente pode incentivar? Além dessa prática, a gente também buscar espaços, né? Buscar estar em espaços, trocar e se inscrever em editais públicos, se você tiver na sua cidade, no seu estado, certamente vai ter âmbito federal também, estar nas praças e nos parques. Que tal você promover um evento também dentro da sua cidade que seja democrático, aberto para todos, para que todo mundo possa assistir sem pagar, ou passar o chapéu também, né? Enfim. Bom, aqui, olha só que curiosidade que a gente vai inserir aqui. Eu descobri aqui em Belo Horizonte, todos os eventos, o artista tem o direito de passar o chapéu. Ainda porque, por exemplo, se eu faço um evento pago, onde eu cobro ingresso, eu vou ter que necessariamente pagar ou fazer algum acordo com esse espaço público, com uma praça ou um parque. Mas se eu faço um evento gratuito, não. Eu posso simplesmente agendar, né, falar do meu evento e não pagar por ele. Só que mesmo nesse evento que é gratuito, eu tenho o direito, o artista, ele tem direito de passar o chapéu na rua. E pelo menos Babado. aqui em Belo Horizonte, eu não sei dizer se isso é uma condição de todas as cidades. Mas, enfim, já que aqui em Belo Horizonte, talvez seja também na sua cidade. Por que eu tô falando disso? Porque assim a gente vai buscando mais ferramentas para estar em contato e ampliando e levando o nosso trabalho. Então, primeiro a gente começa na nossa base, estudando e praticando e bebendo de várias fontes. Depois o nosso produto, né? Levando dentro do nosso produto, do nosso serviço, possibilidades artísticas. Depois a gente vem na entrega aqui. O que a gente faz? Para onde que a gente leva? Vamos espalhar essa palavra na internet, vamos fazer vídeos também. Enfim, eu acho que esse é o lugar que o brincante pode ocupar no estímulo, no incentivo das artes e da cultura da infância. Não. E, claro, até mesmo agir politicamente, se envolver na busca pelo direito da criança de estar em contato com a arte, né? Envolver, se você conseguir buscar grupos que se identifiquem com você, coletivos que defendam a infância, a família, não a família tradicional brasileira, a família em toda a sua Por favor, diversidade. não, hein? Por favor, não. Porque Não. hoje em dia, agora em época de eleição, o que tem de gente Não. saindo do buraco falando que a proposta política é defender a família, não estou falando disso. Ai, Quando a gente fala de gente, infância, a gente cancela. defende a família. Mas não os valores morais da família, sim o direito da família, de todos os membros, especialmente das crianças, né? Como que as crianças ocupam a cidade. Então, é muito legal a gente pensar nisso. E nesse lugar nosso que a gente pode ocupar. Ah, Iris, eu sou brincante, eu quero ser brincante, mas eu não sou artista. Eu não sou do teatro, eu não sou
Mas, cara, no momento que você entra em contato com a infância, você vai começar a buscar os elementos desse período da vida. Né? Desde conhecimento, se você tiver interesse do desenvolvimento da criança, mas também estar em contato com a cultura da criança. E daí você já começa a observar com um olhar mais atento para as riquezas desse período. Você já vai começar a olhar e falar assim, esse Uhum. espetáculo realmente ele é incrível, ele incentiva coisas maravilhosas, ele enriquece, ele possibilita o pensamento crítico, enfim. Agora o outro você fala, esse aí já está subestimando um pouquinho a criança, eu Uhum. já não tô muito confortável com ele. Então, Uhum. mesmo que você não venha das artes, comece aqui a sua jornada na brincadeira, você também pode, você deve buscar o seu caminho em contato com as artes, né? Eles estão juntos, eles estão entrelaçados, não é um ou outro, é um e o outro, né? A Arrasou. brincadeira e a arte. Você arrasou nas suas frases. Ai, amiga, eu não estava pronta, mas eu fiquei. Nossa, você foi, né? Fluiu e foi arrasou, amiga. Nossa, olha, parabéns a ela. Agora, para quem não sabe, para quem está nos escutando, vai nos escutar e não está vendo essa live, eu sempre faço anotações na minha mão para eu não esquecer. Eu não uso caderno. Eu uso a minha mão para poder fazer as minhas anotações, porque a Iris vai falando e vai me desembocando coisas. Amiga, quando você fala igual dessa última frase que você falou aí, tipo assim, eu não sou artista, mas e aí, brincante, como é que eu vou fazer e tal. Aí antes, atrás, você também falou sobre a questão do repertório. Essa palavra, eu entendo ela muito como uma importância muito grande, assim, tanto no meu trabalho como artista e brincante. E aí eu estava conversando sobre com uma amiga sobre questão que a gente estava falando de cinema, tipo assim, nossa, que a gente quer começar a entender melhor o lugar do cinema, que a gente quer fazer trabalhos no cinema e como que a gente começa, tipo assim, da onde que começa? Por exemplo, tem uma pessoa, não, eu quero ser brincante, como começa? E é muito doido que quando a gente entende que a gente quer ir por um certo caminho, a gente começa a abrir e já ver e enxergar as coisas de uma outra maneira. E aí uma coisa que eu falei com ela é assim, miga, começa a ver filmes, começa a conversar com pessoas que você tem alguma proximidade, que já tem algum trabalho no cinema. Começa, e aí é engraçado que quando a gente começa a olhar um pouco em volta, as coisas e as informações, o repertório começa a vir para a gente. E a gente começa a ganhar um certo tipo de rede de contato e de entendimento de onde a gente quer ir, que é fantástico. E eu digo isso para brincadeira. Quando eu comecei a entender que eu queria ser um brincante, e aí eu disse sim, sabe? Começou a vir na diagonal, sabe? Na diagonal, quando você lembra. Eu É lembro. isso, gente. O Você Thiago pega a tem uma diagonal. técnica, ele fala que quando você não sabe, você olha assim na diagonal. Quando você esquece de alguma coisa, você levanta a cabeça, olha na diagonal cima, que você tem a sua Tem a resposta. sua iluminação Você tem divina, a uma coisa assim. iluminação. Quando eu disse sim, eu falei, não, brincante e tal. Aí eu comecei a permitir o contato com as pessoas que já têm essa área, a permitir a minha memória enquanto brincante, as minhas brincadeiras. E aí a coisa começa a acontecer, assim, o repertório ele começa a inflar, e aí começa a magia, não é? Tem aquela zoeira do acaso também, né? Que o nosso cérebro é muito engraçado. Então, tipo assim, eu começo a estudar a brincadeira. Aí eu dou 2 passos e eu vejo uma criança brincando. Eu falo, Ah, eu nunca vi a criança brincando na minha rua. Nenhuma uhum, criança nunca brincou na minha rua. Porque hoje que eu comecei a estudar a brincadeira, tem uma criança brincando na minha rua. Porque são essas zoeiras do acaso que o nosso cérebro, quando ele tá conectado com uma coisa, ele começa a enxergar superlativo, né? Ele começa a enxergar aham, aquela coisa inflada mesmo. E é muito legal isso, assim. Você tem toda a razão. não é? Eu não sou capaz, não. A gente não tem que pensar assim. A gente tem que pensar, eu começo essa busca agora, né? E aí, atrás do repertório. Eu vou assistir, eu vou ouvir músicas infantis. Eu vou num espetáculo, eu vou no cinema assistir animação. Eu amo Aham. animações. Ai, gente, eu amo, e principalmente as de Natal. Expresso Polar não é querendo fazer propaganda, mas assim, gente, uma animação de Natal, putz, tem o seu lugar, já joguei. A segunda coisa que eu queria Amigo, você falar, já viu Klaus? já vi. Eu achei tão fofinho. Eu também achei. Nossa, amiga, quando vai dando novembro e aí começa a sair as produções de Natal, cara, todo mundo Ai, já sabe, eu amigo, não você é preciso uma nem falar. pérola.
Eu não preciso nem falar. A segunda coisa, já voltando a uma seriedade do nosso Que não trabalho, existe. só que nem existe, mas a gente vai voltei. Voltou. Quando você falou, amiga, quando a minha amiga Iris, ela fala sobre, quando você estava dando o exemplo dos origamis, né, que assim é uma técnica e tal que a gente faz nas festas e muitas coisas, atividades que a gente faz nas festas, é uma coisa que eu queria falar é como também aquelas olhando na mãozinha, né? Fazer do momento um momento que seja não importante não só pela atividade, mas que a gente entenda aquele momento daquela atividade, por exemplo, do origami, como um encontro daquelas crianças com a brincadeira muito importante, assim. Por que eu estou falando dessa importância? Porque muitas vezes, quando eu já fui fazer origami, ou quando eu fui fazer pinturinha, enfim, dali, desse momento, desse pontapé que foi o origami, a gente naquele momento criou brincadeiras dentro da atividade do origami naquele momento. Muitas crianças ali, elas adoram contar histórias naquele momento de união daquela atividade que é o origami, por exemplo. Então, como a gente dilata uma atividade que a proposta inicial seja brincadeira tal, origami, pinturinha, enfim. Mas como a gente expande esse momento à abertura de histórias, a trocas, a gente pode, por exemplo, enquanto eu estou fazendo uma pinturinha, a gente brincar do que eu levo para a lua, por exemplo, sabe? E aí pode ser uma brincadeira que a criança nem conhece, naquele momento ela vai adorar, ou ela vai contar uma história daquele dia, sabe? Então é um Uhum. momento muito rico. É sempre rico se a gente consegue expandir, sabe? Eu fico pensando nisso, porque eu já tive momentos muito especiais, assim. É por isso que não é a prática pela prática. Tem sim, lógico, conhecimento técnico de como vou fazer um desenho da pintura, como vou fazer a dobradura tal para poder chegar no bicho tal de dobradura. Uhum. Como que eu vou brincar, vou conduzir a brincadeira, qual é o meu repertório, qual é o meu planejamento. Tem toda essa técnica, né? Tem o entendimento técnico. E ele sim vai esperar dedicação. Agora, tem também o conhecimento subjetivo, não obstante, não sei nem se isso está cabendo aqui, porque eu estou usando qualquer palavra que Uhum. passou aqui na diagonal. Não Ah, obstante, estamos fazendo um podcast para falar do que é subjetivo, né? Então, o que está por trás desse momento da brincadeira? uhum. E é a presença, né? Que é a brincadeira, que é a infância, que é o momento que pede o agora, o aqui, o agora. Eu vou fazer, eu tô aqui. É agora, não é depois, não é isso, não é outrora. É aqui, é agora. E Nó. aí, a gente entra também numa questão, sabe, Thiago, que eu acho Hum. muito legal a gente pensar. Quando a gente fala de arte, as pessoas, no geral, buscam um produto, buscam um Uhum. objetivo. Por exemplo, eu vou contratar uma contação de histórias que fale do medo. Eu vou Uhum. contratar um espetáculo que fale do meio ambiente para ensinar as crianças a jogarem lixo no lixo. Ah, Iris, isso é possível? É possível sim, porque a gente sim, quando a gente entra em contato com alguma coisa que tem esse teor criativo, ele pode sim trazer uma mensagem. O que é importante que a gente pense é que essa mensagem que vai ser o resultado final, ela não é obrigatória, sabe, Tiago? A gente tem que buscar todo o caminho, a gente constrói o caminho. Porque o que vai chegar de mensagem é cada um que vai receber essa mensagem. Então, quando a gente se reduz a essa mensagem, a gente empobrece o nosso trabalho, né? Então, por exemplo, crianças, vocês entenderam nesse espetáculo que você não pode ter medo do escuro, que basta enfrentar o medo? Não é assim, a gente vai empobrecer. Eu posso Uhum. apresentar um espetáculo onde sei lá, as luzes apagam, a menina está vendada e ela tem que enfrentar aquilo com enfrentar o medo dela, e aí a criança pode olhar para aquilo e dar um insight. Ou a criança pode nem entender que aquilo está acontecendo naquele momento. Ou a Uhum. criança pode se divertir, achar aquilo engraçado, rir daquilo, rir do outro. E como cada um vai entrar em contato com essa arte é único. E a gente não pode querer direcionar essa experiência da criança. A gente, Nossa. pelo contrário, enquanto artistas, enquanto brincantes, a gente tem que incentivar
a ampliação dessa experiência da criança e não a redução a um significado. Ampliar que ela tenha a possibilidade de vivenciar muitas coisas e não só que ela tem que vivenciar essa mensagem. É muito comum, sim, a gente ser contratado, às vezes, para o teatro empresarial, para levar uma mensagem, e não é errado. Eu só acho que a gente tem que esperar que haja todas as coisas por trás disso, assim, haja muito mais do que simplesmente uma mensagem, porque se a gente espera que essa mensagem venha em primeiro lugar, a gente reduz o nosso trabalho. Uau! O nome dela é Iris Harry. Amiga, você fechou. Se a gente se tivesse 10 horas agora, o podcast ia fechar assim, como um brilho. Nossa, Mas eu tenho hoje. mais coisa para falar. Bom dia, Badia, bom dia. Ai, Luiz, já Você vou te tá falar pronto? assim que Ah, o Luiz falou assim que a gente tem mania de adulto, né? De querer sempre direcionar o olhar da criança. Sim, é e se verdade. empobrece, né? Porque quem sou eu para poder falar, né? Quem sou eu para poder ensinar a criança que quer brincar? Ela sabe muito mais Uhum. que eu. Total, total, total. Ô, Iris, você tá pronta para outra pergunta? Como é que é? Ai, meu Deus, lá vem. Tô pronta. Ué, tá pronta, porque se você não tivesse pronta, eu ia falar assim, falsa, porque hoje você está pronta, amiga. Hoje todo dia, mas hoje você está pronta. Então vamos lá. Como, aquelas- como o brincante, a brincante pode desenvolver algumas habilidades para fazer o seu trabalho mais artístico? A gente já passou um pouco por isso, eu acho, né? Acho que é buscar conhecimentos em diversas áreas. Uhum. Mesmo que você não venha da arte, você esteja começando seu caminho pela brincadeira, pela recreação, aí você vai ter em contato com outros campos artísticos. E vice-versa, você veio da música, aí você vai começar a estudar a brincadeira, tudo isso está conectado, está aqui, né, vinculado. E aí buscar boas referências, né, amigo? Acho que essas referências são tudo pra gente. Uhum. É, eu não sei se vocês conhecem, tem uma certa página que se chama Profissão Brincante, que ensina através de cursos gratuitos, cursos mais aprofundados, para que você comece a buscar várias partes, várias habilidades artísticas. Olha, bom dia, Merchanise. Bom dia, Merchanise. A gente está aqui Perfeita. pronta, né, para poder Ó. jogar a propaganda, né, gente? A propaganda, assim, como a gente está com tempo hoje, eu vou brincar. A propaganda, quando você, é assim, você está numa rua e aí, de repente, você encontrou nessa rua uma faixa de pedestre. A faixa de pedestre é o momento da propaganda, entendeu? Que você atravessa a rua e levanta a sua bandeira, faz a sua propaganda, entendeu? Cara, você tá andando na ciclovia tranquilamente, com a sua bicicleta. Ninguém te perguntou nada, mas tem o momento do close, que você vai atravessar a rua. Esse momento de atravessar é o momento da propaganda. E você, amiga, brilhou no dia de hoje com a É sua isso, propaganda. viu, gente? Então, já que aqui paramos na faixa de pedestre, tem um breve sinal vermelho para os carros, eu vou Uhum. atravessar e vou te contar que eu ensino sobre brincadeiras aqui nessa página do Profissão Brincante. Uma das primeiras páginas que ensina as pessoas a brincarem como profissão em todas as suas habilidades, tá? A gente quer que a pessoa ela saiba brincar, ela saiba tocar instrumentos, ela saiba contar histórias e ainda não obstante, porque hoje é o dia das palavras, Uhum. a empreender. Porque sim, ele pode seguir pelas próprias pernas, não é, meu povo? E aí a gente Nossa. finaliza aqui os 30 segundos de intervalo comercial pra É, gente voltar. pra gente voltar. E voltar pra onde, né, amiga? Você quer Eu, ir? eu tenho uma coisa que eu faço uma reflexão, e a gente, enquanto brincante, a gente tem que direcionar esse caminho também para as famílias que nos contratam e etc. Eu acho muito bonito e sim importante quando as pessoas falam da importância da brincadeira para o desenvolvimento da criança. Porque sim, a criança ela tem a parte do desenvolvimento cerebral, emocional dela, e a brincadeira é a linguagem da criança. Então, sim, o brincar estimula inúmeras possibilidades de aprendizado, de contato com o outro, de contato com o desafio, com a vitória e com o fracasso, com o experimento do mundo. Então, sim, o brincar é um momento riquíssimo que traz muitos benefícios para a criança, tem essa importância. Mas
Acontece que não é a única coisa. Tem Uhum. também o momento pelo momento. E da mesma forma a arte, sabe? Eu acho importante a gente dar importância para desimportância da arte. Ou seja, buscar essa vivência da arte, esquecendo um pouco sobre todos esses benefícios que a gente falou aqui. Ou seja, os benefícios, eles vêm como resultado. Mas a gente vai buscar essa arte, buscar lutar por isso, por esse direito das crianças vivenciarem isso, buscar levar cada vez mais um conteúdo mais artístico de qualidade, que valorize a infância. A gente vai buscar pelo simples fato de que as crianças tenham a oportunidade de vivenciar uma coisa bonita, uma coisa engraçada, uma coisa divertida. Uhum. Enfim, que ela possa vivenciar uma memória afetiva dentro da festa e do evento de aniversário dela. Eu vi uma contadora de histórias que pegou um super pano que voava para o alto e aquilo ficou marcado para mim para o resto da vida. E ninguém estava ali preocupado com a importância do meu desenvolvimento cerebral. Isso veio como um resultado. Então, quando as pessoas falam de todos os benefícios da brincadeira, eu falo que lindo que a gente sabe e que bom que a gente busque entender essa importância pedagógica, essa importância terapêutica, porque dá um respaldo para o nosso trabalho. Né? Uhum. Tem importância. Mas também tem importância a gente esquecer essa importância, a gente deixar simplesmente o momento pelo momento. A vivência, a troca sua com a criança, a troca da criança com seu amigo, a troca da criança com sua mãe, com seu pai. Então, eu acho isso muito bonito, sabe? E fico muito preocupada porque a gente está cada vez mais buscando justificar essa brincadeira, justificar essa arte, para a gente sim ter espaço com a arte, mas a gente também tem que pensar que ela por si só basta. A gente não tem que justificar ela. Muitas vezes, Uhum. né, a falta de justificativa é o que justifica a gente vivenciar um momento artístico, a gente fazer um passeio com a família e assistir um Uhum. espetáculo do Grupo Galpão no Parque Ecológico da Pampulha, aqui de Belo Horizonte, que eu já assisti várias vezes. Eu assisti um espetáculo do Grupo Galpão que eu não assisti porque todo mundo ficou de pé e eu só vi cabeças. Mas eu me lembro Nossa. até hoje dessa experiência de estar num parque para ver um mega grupo da minha cidade apresentando. Não. Era Os Gigantes da Montanha, acho que era esse. E assim, e essas coisas marcam a gente para sempre, né, Titi? O que, é que te marcou Marca. já na sua infância dessas experiências artísticas e culturais? Oh, eu tenho duas coisas que me marcaram que eu vou contar aqui, porque hoje a gente tá bem com o tempo, né? Hoje a gente tá fluindo bem, né? Demais. Demais. Peraí que tá passando um caminhão. Parece que tá dentro da minha cabeça. Passou, foi embora. Mas uma coisa que me marcou quando você estava falando de justificar e tudo mais, eu me lembro de quando eu estava no segundo período, quando a gente estava fazendo matéria com o Eugênio, Tadeu, pronto. Bom, Pro nosso professor lá do curso de teatro, ele falou uma coisa nesse sentido que eu nunca me esqueci, que ele falou assim, não foi exatamente essas palavras, mas o sentido de assim, ele falou, gente, imagina assim, tem um artista visual, ele pintou, fez um quadro e tá lá na exposição. A gente tem hora, quando a gente vai ver essa obra, a gente fica querendo entender a obra, tipo assim, ai gente, nossa, essa exposição aqui, esse quadro, será que é alguma coisa que eu não estou sacando, que eu não estou pegando? Que significa isso? Será que eu não estou entendendo o porquê dessa obra? O que é para eu pegar aqui, sabe? Será que, deve ser essa maçã que tem a ver com isso aqui, saca? Aí a gente fica tentando, ele falando, a gente fica tentando sempre relacionar e buscar um sentido. E talvez a proposta dessa artista, foi tipo assim, fazer um desenho, mas que a importância ele maior seria o jogo de cores, sabe? Seria justamente não ter nada a se relacionar dessa maneira mais pontual, sabe? E que a gente às vezes fica querendo essa justificativa de entendimento, sabe? Então, quando ele falou isso, me chamou muita atenção, assim, me veio aqui na diagonal agora, sabe? é verdade. A gente às vezes quer buscar razão, né? E a razão às vezes está na falta de razão, está simplesmente no Uhum, vivenciar. Quando eu era criança,
Eu tive uma professora de música, eu lembro dela até hoje, ela chama Ione, e ela estava sempre Uhum. com o violão dela, e a gente fazia algumas rodas de música. E até hoje, quando eu faço meu trabalho na Quem Sonha com essa experiência da roda de música, eu uso muito dessa experiência. Lógico que são memórias, às vezes, rasa, porque memória, né, de muito tempo que já passou, mas Uhum. eu me lembro de músicas que ela cantava. Sereno, eu caio, sereno, deixar cair. O Siriema do Mato Grosso, seu canto triste me faz lembrar. E assim, eu tive a oportunidade de vivenciar isso na minha escola, quando eu era criança. E aí, eu talvez nunca me lembre do, da matemática, do português lá, alguma coisa que eu aprendi. Mas nessa música eu nunca me esqueci e eu ouso dizer que eu nunca vou me esquecer. Enquanto eu Uhum. estiver habitando essa terra, o que me marcou ali afetivamente desse momento ficou e vai ficar. E vai ficar. Eu também aprendi uma música da sexta série que eu não me esqueço. Proerd! Não. Era uma música em Ai, inglês. lá vem ela, Vou joga. cantar, vou cantar. Era assim, a gente estava lá bem tranquilas no Verbo to Be, né? Sexta série, que a gente vai há muito tempo no Verbo to Be. E aí, a música era assim, olha que legal. Não, olha só que legal. E olha, 11 anos eu tinha. A música era assim, good afternoon, good afternoon, how are you? I'm fine, thank you. Olha só, que gracinha, amiga. Isso tá na minha Ficou cabeça. marcada, sim. Mas tem isso também, né? De que a música ela marca. Não à toa a gente tá aqui cantando até hoje. A gente sabe cantar a música do Proerd. Você fez Entendeu? Proerd, amiga? Eu não, amiga, não fiz. É por isso Ele que eu não não sei da sabe. música. Ele não sabe cantar música. Um dia Você eu vou sabe a fazer um. música? Eu sei tudo. Existe um amigo que vai te ajudar. Ô, gente, alguém me fala se isso é de Belo Horizonte? O ProERD é um programa de Belo Horizonte, um programa de Minas. É um programa que a gente tem nas escolas de proteção contra as drogas, né? Leva para as crianças e para os jovens todo esse saber, né, em relação às drogas para poder, enfim, conscientizar. E aí Uhum. tem uma música que a gente canta na formatura desse projeto. E aí todas as crianças de Belo Horizonte sabem cantar essa música. Todos os adolescentes que nasceram entre anos 90 e 2000 sabem cantar Uhum. um proerd. Não, e eu não sei, então eu errei nessa missão, amiga. Ai, amigo, mas é isso. A gente foi longe, né? Não. Eu aqui, ó, a Mayra tá contando que no Espírito Santo também tem Proerd. É isso, Uhum. gente. Depois a gente vai fazer um vídeo aqui da música do Proerd com toda a dancinha. E é isso, né, gente? Como que as coisas Nu. marcam a gente? Por que que a música ela fica marcada, né? E, enfim, quem for o estudioso da música talvez saiba explicar, né, com lógica isso. Olha, eu tive muitas experiências na minha infância com a arte e eu acho que foram elas que me possibilitaram a escolha de ser atriz. Uhum. Aqui em Belo Horizonte nós temos o Grupo Galpão, que é um grande grupo, né? Um grupo muito reconhecido nacionalmente e internacionalmente, especialmente com arte de rua. E eu assisti inúmeros espetáculos deles na rua, tive essa oportunidade. E tô tentando lembrar alguma experiência que me marcou, amigo. Você tem alguma experiência sua de ir ao teatro quando você era criança? Não, mas eu tenho uma experiência, ô, amiga, eu vou ter que colocar o carregador, velho, porque meu celular deu uma pane no sistema. Fica à E vontade, vai dar bom, vai dar bom. vai dar bom, mas eu vou ter que tirar aqui o fone. Mas peraí, rapidão. Ai, ai, calma aí, Brasil. Mas eu tenho uma experiência que me marcou muito quando eu tinha 13 anos, assim, quando eu estava no ensino fundamental, que foi uma experiência que eu acho que foi o pontapé para eu pensar na carreira, no trabalho, no teatro, assim. Quando eu estudei aqui numa escola em Betim, todo o tempo da primeira série até a oitava série, nono ano, né? E aí a gente tinha as aulas de arte, só que até a sétima série, oitavo ano, era só as artes visuais, né? A gente coloria, fazia alguma máscara também, essas coisas. Mas na sétima série,
a minha professora Renata Andréia, nossa, ela é maravilhosa, ela foi e começou a trabalhar com a gente o teatro. E isso foi um boom na minha cabeça, porque a gente fez o jogo do abraço, a gente corria pelo pátio, é, a gente fazia imitações de várias coisas, assim. Então, isso foi muito novo para mim e me marca até hoje. E eu lembro que gerava um bafafá, assim, na escola, porque teve uma época que ela fez aquele jogo com os potes da música e de fazer o ritmo com potes. E, assim, a gente fazia na cantina, uma turma de 30 alunos e alunas, e, assim, Uma as zoeira. outras professoras e professores ficavam putos, assim, porque, tipo assim, nossa, gente, ai, olha lá, a professora de artes que não tá deixando a gente dar aula, sabe? E isso Aham. eu penso hoje que, tipo assim, ah, velho, que merda, assim, porque, pô, ela tava dando uma aula super massa e isso me marcou e isso possibilitou um certo encontro da turma que foi para além de todas as outras matérias, assim, porque matemática, portuguesa, ciências, a gente fazia cada uma com a sua especificidade, mas a gente estava ali sentado, a gente não tinha esse movimento de corpo, então isso me marcou muito. E uma outra coisa que me marcou, eu até escrevi essas duas coisas ontem para não esquecer hoje, olha só, eu devia ter uns 10 anos, eu estava na quarta série, quinto ano, e aí eu lembro de uma contação de histórias que teve na biblioteca da escola, e nesse dia tava um friozinho. Eu estudava de manhã, aí tava um friozinho, tava uma chuvinha. E aí a gente, todo mundo agasalhadinho, né? A gente foi na biblioteca, amiga. Eu não lembro qual era a história, mas aí a moça ela contava a história, ela colocava as imagens e nossa, isso quando eu lembro dessa memória, olha só, 10 anos, me dá um certo conforto, que eu me lembro que nesse dia eu tava me sentindo Tão quentinho. tão quentinho, sabe? Tipo assim, sentado assim com as amigas e amigos pertinhos, tá? E ouvindo uma história e vendo a chuvinha caindo assim na janela da biblioteca. Olha só essa memória, sabe? Olha toda essa memória que ficou em mim, sabe? E quando o Tiago fala de duas experiências artísticas que ele tem na escola, eu fico pensando quantas crianças nunca foram ao teatro, né? Quantas crianças nunca foram ao cinema. E aí a gente Uhum. começa a pensar nesse lado nosso de artista da infância e brincante, e ambos, a gente tem esse lugar de buscar incentivar isso, de levar isso para várias crianças, para vários lugares. Uhum. Porque às vezes a criança só vai ter experiência dentro da escola, né? As famílias, talvez, quem sabe os pais também nunca nem tiveram a oportunidade de estar no teatro, então não vai levar a criança para o teatro. E todas as questões, talvez, de deslocamento, ou talvez são crianças do interior e não tem essa oportunidade, não é comum que isso aconteça na cidade, enfim, cada um dentro da sua realidade. No momento em que a gente assume esse lugar do trabalho com a infância, a gente começa a buscar também ocupar lugares, levar o nosso trabalho para mais crianças, Uhum. buscar, né, sempre estar envolvido para poder justificar, para poder incentivar que a arte seja divulgada, espalhada, que ela esteja presente nas escolas. Então, isso é muito importante, né, gente? Acho que a gente assume um lugar, um papel até mesmo político Uhum. neste ambiente, quando a gente trabalha de arte e infância. A gente está falando de dois universos que sim pedem um posicionamento, pedem uma luta. Então, eu me orgulho muito mesmo, assim, sabe? De trabalhar com esses dois campos, que é a infância e que é a arte. E às vezes uma coisa tá meio lutando contra a outra, né? Talvez assim, eu sou artista e eu olho para quem faz arte para a infância com um olhar de superioridade. Porque você faz arte para a infância, então seu trabalho tem menos valor, você não deu certo no teatro adulto. E aí a Uhum. gente começa a colocar um monte de preconceito dentro disso, né? E aí, ou então, né, tô trabalhando com as crianças, e aí, como assim você vem com arte para cá? O meu trabalho aqui de recreação não é artístico, não, aqui é diversão, aqui é isso que a gente quer. E, na Uhum. verdade, um tá dentro do outro e o outro tá dentro do outro, né? Tá totalmente ligado. Então, eu sou muito honrada mesmo por poder não só trabalhar com isso, como hoje poder falar sobre isso aqui no Instagram, no YouTube. Sempre é um tema que me custa muito caro e que eu gosto muito de falar sobre ele, sabe? E aí depois tem outra coisa para falar, mas se você quiser comentar alguma coisa.
Nossa, nossa amiga, eu digo que eu só assim, pego minha caneta e assino o que você falou, porque, nossa, muito importante. Eu lembro que no primeiro, acho que na primeira live, a gente estava falando da criança que eu fui, que a gente foi, aí o Cristal tava na live e a gente falou, né, assim, de que essa questão das festas e alguns eventos e tal para a infância é, quase sempre, assim, em determinado tempo, ele é quase pago pelas mesmas pessoas, sabe? E aí, e são pagos pelas pessoas que têm uma condição foda de ir no cinema, que as crianças, sei lá, de 3 anos já vão ver uma animação no cinema e no teatro, e aí tem carro na rua, é uma coisa que passa na rua, e teatro, vamos lá ver, sabe? Enquanto algumas crianças, umas outras famílias nem entendem que essa possibilidade do brincar é essencial para as crianças, sabe? E como que a gente leva essas pessoas a esse imaginário, a essas crianças dessas famílias, por exemplo, família das periferias, porque isso não me deixa mentir, eu estou numa periferia, então como que eu convoco essas brincadeiras a essas pessoas, sabe? Então pensar isso constantemente, como essa ação, esse movimento político, que é essencial, sabe? Se hoje a gente fala que sobre essas memórias que nos evocam e nos fazem essas memórias tão positivas dentro de nós, que nos geram expansão, que nos geram criatividade, putz, né? Isso é Eu que quero bom que que a as gente crianças teve, mas tenham eu também quero o que mesmo. tenham isso, entende? Porque a gente está falando isso e a gente, uma boca muito cheia e o coração muito quente, sabe? E há crianças que não tiveram isso. E a gente não precisa ir muito longe. Se a gente conversar com algumas pessoas, pais, avós e tal, tipo assim, nossa, como é que foi sua infância? A linha do que foi de acontecimento, a gente já vai ver que foi muito diferente do que a gente viveu, sabe? Então, é por aí, Sim, esse trabalho constante, sabe? E de sim. entendimento que não é o divertimento no sentido do trabalho, mas esse posicionamento também dessa brincadeira, o porquê que ela existe, assim, por que a gente deve É. levar elas a algumas pessoas, assim, algumas famílias. E uma coisa não cancela a outra, né? Porque, por Não, exemplo, eu tô trabalhando com a criança e com a arte. Sim, é arte, mas também tem divertimento. é. Também tem o espaço da alegria, da animação, mas também tem o espaço de usufruir e se conectar com outras emoções, com a tristeza, com o medo, com o Uhum, desafio, com o desamparo, com a solidão. E acho que é isso que a gente tem que buscar sempre enriquecer. E aí a gente chega num ponto também que eu quero dizer, a gente já falou sobre não subestimar a criança, de que também a importância da arte pode estar na desimportância, né? De simplesmente uhum. vivenciar aquilo e de às vezes não querer levar uma mensagem que seja mastigada demais, né? Que já seja pronta, que já seja direcionada, né? Igual o Luiz falou. E tem uma outra coisa que eu acho que finaliza bem o que a gente está falando hoje, é que a arte para a infância talvez seja aquela arte que é para todos, ou seja, uma arte para a infância de qualidade, ela pode ser vista pelo adulto. O espetáculo infantil que tem verdadeira qualidade, ele é um espetáculo que também um adulto vai sentar ali e vai se deliciar, né? É um Uhum. espetáculo para todos. Então, às vezes a gente segrega muito isso. Aí eu estou fazendo arte para a infância. Mas por que, por exemplo, a animação, se você parar para ver o cinema, você não vai ver lá uma animação, filme infantil. Você vai ver lá filme de classificação etária livre. Ou seja, será que no teatro também, na música também, isso aqui é uma música de criança, isso aqui é uma música de adulto. Aham. Quando o espetáculo é rico, ele consegue emocionar todas as faixas etárias. Por exemplo, a gente tem o espetáculo da Chapéu, que é pela estrada afora. A gente fala do medo. Por que o medo é só da criança? O medo é Uhum. de todos, né? Eu sou adulta, eu tô fazendo esse espetáculo lá e eu tenho medo, sabe? E aí a Chapéu vai passando por vários momentos que ela vivencia, entra em contato com o medo, altos e baixos, e a gente vai poetizando esses momentos. Agora, eu também tenho os meus medos. Medos que também me custam caro, né? Que eu tô sempre em contato para poder vivenciar, para poder superar, para poder lidar, para poder acolher esses medos. Então, o espetáculo infantil, por exemplo, é um espetáculo que, se for
qualidade de um espetáculo para todos, né? Que pode emocionar crianças e adultos. Nossa, sim, 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 amiga. Sim, demais. Nó. Ai, amiga, eu já nem sei mais o que dizer. Ah, então vamos fechar. Eu acho que é isso, assim. Se a gente consegue, sim, saber que tem muitos espetáculos hoje que são para a infância, mas que são para todos, né? Porque são tão ricos que eles emocionam todas as faixas etárias. A minha sugestão que fica aqui dessa live é que a gente entre em contato com essas artes também que são propriamente feitas para a infância. Então, a gente assistir espetáculos infantis e simplesmente sentar ali e se emocionar com aquilo, a gente ouvir Uhum. músicas, então, e começar a se divertir verdadeiramente. Não tô aqui escutando essa música infantil porque ela é, eu tenho que estudar ela. Tem uma música do grupo Pé de Sonho que chama Rock da Barata. Escuta Uhum. ela aí hoje, amigo. Você vai fazer o seguinte: você vai estar fazendo o seu almoço hoje, você vai colocar no seu Spotify Rock da Barata. E você vai colocar no talo e você vai dançar o Rock da Nossa, Barata. Você eu vai vou se querer. divertir. E Eu fica vou aqui o querer. meu apelo a todo mundo que está assistindo a gente a usufruir desse universo, se conectar também de forma profunda e não simplesmente como observador e aprendiz dessa Uhum. área. Total, total, total. E agora que você falou uma coisa, eu quero até dizer que às vezes quando a gente, pessoas adultas, assim, quando a gente entende que um certo filme ou uma certa música é para a infância, a gente fica nessa distância, né? Tipo assim, ah, não, me dá vontade de dançar, mas é para criança, sabe? Aí parece que há uma contenção e tal, mas assim, vá dançar o rock da barata, Da entendeu? Barata. Hoje todo mundo Nossa, eu vai já me dançar, diverti pé de tanto. sonho. Gente, putz, assim, quantas brincadeiras que gira, sabe, em muitos lugares que eu tô com amigos, amigas, assim, que a gente, ai, vamos fazer tal brincadeira, vamos fazer isso, e não tem nenhuma criança lá, sabe? E a gente se diverte totalmente, se jogando, amiga, assim, ó, num mergulho profundo ao oceano, É isso tá? mesmo. A Mayra tá até falando aqui, é isso que você tá falando, de para todas as crianças de idade e as crianças interiores, né? Do interior do adulto, a Perfeito, é isso, criança interior. É né? sobre isso, viu, Mayra? A gente buscar sempre fazer pensando nessas crianças de todas as idades. E a gente também se permitir, é um pouco do que a gente falou na primeira live, né, Titi, que é a criança que eu fui, Uhum. o primeiro episódio do podcast, a gente também se permitir vivenciar isso tudo, porque a gente também já foi criança. Total, e lembrando a citação que eu fiz de Castelo Branco, artista musical perfeito daqui do Brasil, ele fala, né, num livro de poesia que se permitir é um ato sagrado. Então, assim, levar nesse contexto da brincadeira, sabe, é assim, perfeito, sabe? Essa permissão também na brincadeira, a permissão de ouvir uma música que não é uma música para adultos, aspas, sabe? E se doar e se entregar a isso, né? O que pode dar disso? O que pode acontecer, né? Quais são as sensações? Só se a gente se permitir realmente, né? Ai, gente, esse Ixi. pode. Ele sabe o que que ele é? Ele é o adubo. Ele é o adubo das flores que brotam nesse Profissão Brincante. Eu gosto muito, eu fico muito Nossa. feliz todas as quartas de manhã e vocês têm um encontro marcado com a gente, quarta, 9 horas. E aí, semana que vem a gente volta para poder dar mais umas viajadas cósmicas, olhando para a diagonal e vendo, escolhendo palavras difíceis que passam à nossa frente. Ai, as palavras elas passam, né, amiga? Assim, tem horas que a gente tá, ela não existe até ela passar na nossa frente. E aí a gente pesca ela. A gente pesca e Ai. vem, e não interessa muito do entendimento dela. A gente joga ela na nossa frase e ela faz a flor acontecer. Muito na Gente, diagonal. eu acho que é mais que justo que a gente finalize essa live antes que o Thiago, porque se a gente dá corda, olha o que a figura não faz. Olha aonde que ela não vai. Então, gente, Eu já parei. não tô te ouvindo. Ah, Agora entendi. voltou. Então é isso, né, Viu? gente? Quer Inspirações me à parte, silenciar? viagens cósmicas à parte. Uhum. Não, de jeito nenhum, amigo. É só porque se a gente ficar aqui, a gente não para de viajar, né? E talvez seja hora Eu de já parei, pousar. ponto final. Ó. Eu pousei já. Gente, um grande beijo.